Então, bom dia, né? Já vi que estão todos bem acordados. O Yuri é o principal. Não, mas daqui a pouco tem café. Calma, calma. Então. Olha só. Nós vamos seguir com as apresentações que não terminaram ontem. Depois eu tenho mais um pouco de conteúdo para dar para vocês. E eu quero fazer tudo isso até o café, tá? Porque daí depois nós vamos começar a trabalhar aquele discurso para vocês fazerem a apresentação amanhã. Vocês trouxeram as ideias de vocês? Sim. Ótimo. Então, cadê o Ernédio? Ele que estava chamando. Está aqui. Vamos, acho que a Laís tem que se apresentar de novo. Porque vocês começaram tudo a sair e ela ficou falando sozinha. Né? Então, Laís... É você que está fazendo isso hoje? Não. Pode começar? Só para deixar ali pronto, se eles quiserem usar Jesus. Eu podia fazer isso. Fechou. Pode começar. Acidente acontece na frente do Hospital Santa Isabel. Na tarde de ontem, por volta das 16 horas, houve uma colisão entre dois veículos. Os dois motoristas não se machucaram gravemente, tendo apenas alguns arranhões. André Luiz, de 37 anos, e Roberto Amarim, de 41, passam bem. Os veículos colidiram quando André saiu em alta velocidade do estacionamento, não vendo que Roberto também estava em alta velocidade, indo em direção ao Banco Safra. Isso só prova que o trânsito é perigoso e devemos tomar cuidado, ter bastante atenção, pois acidentes acontecem frequentemente em toda a região de Blumenau. Entenderam? Entenderam a mensagem? Sim. Ela falou alto? Sim. Muito bem. Lucas. Não, a Letícia. Vamos começar com o Lucas Fogolari, que é o mais... Vamos, Lucas. Vai, Lucas, a Letícia. Vamos, não podemos perder tempo hoje, hein? Os últimos serão os primeiros. Vamos. Depois vai todos os Lucas agora. Esse é o Fogolari. E ninguém vai deixar de se apresentar, então... Avião cai no coração da Amazônia. Avião cai na Amazônia. Nesta segunda-feira, dia 7/2, o avião 747 da companhia Life caiu no coração da Amazônia. O Corpo de Bombeiros mandou 2 helicópteros de busca, mas até agora nenhuma informação. No avião, haviam 7 pessoas, piloto, copiloto e 5 passageiros. O piloto Hamilton Pereira da Cruz tem 2 filhos e sua esposa Stephanie Pereira da Cruz. O copiloto Estevam Felipe da Silva tem sua namorada Tiffany das Torres. Os outros 5 passageiros eram Felipe de Andrade, Jorge Félix da Luz, Eduardo Ferreira, Letícia de Moraes e Juliana de Magalhães. Todos os 7 seguem desaparecidos. Vocês viram que ele falou bem alto, bem claro, deu detalhes, e é o menino que disse que é tímido, né? Exato, ele errou e seguiu em frente, ele pediu perdão e seguiu em frente. Né? Tem pessoas que podiam ficar assim desconcertadas, já perder a linha do raciocínio, e ele foi adiante. Quem é o próximo? Próximo é o Lucas Trindade.
O Lucas Trindade não está aí? Ah, então... Esse tem um vozeirão. Vamos prestar atenção no Lucas. Baixa um pouquinho o microfone. Isso. Nesta noite, 2 homens sofreram um acidente em Blumenau. O carro em que os dois dirigiam ficou... Posso ler de novo? Pode. Você quer começar de novo? Pode começar. Nesta noite, 2 homens sofreram um acidente em Blumenau. O carro em que eles dirigiam capotou várias vezes e ficou irreconhecido. Um deles morreu e o outro estava preso entre as ferragens. Após ser retirado, gravemente ferido, foi levado ao hospital, agora em coma. Policiais dizem ter encontrado bebidas alcoólicas dentro do veículo. Isso. Alguma dúvida? Por que a maioria de vocês fez coisas referentes a acidente ou assassinato? Por quê? Você gosta dessa área? Ah, tá. Lucas Lara. Seis horas e 30 minutos. Ah, não, peraí, desculpa. Se fosse matéria, era 6 horas e 30. Como aqui é com discurso, você pode falar 6h30, tá? Tá. Vamos prestar atenção. Ei! Vamos prestar atenção no Lucas. Acidente de carro deixa 3 feridos na Rua Bahia. Por volta das 6 horas e 30 minutos, um carro bateu no muro da mansão do médico Carlos Pereira, na Rua Bahia. Acidente envolvendo o carro na Rua Bahia na madrugada desta quarta-feira deixa 2 feridos. Um carro... Espera. Oh. Quer começar de novo? Tá. Acidente de carro deixa 3 feridos na Rua Bahia. Por volta das 6 horas e 30 minutos, um carro bateu no muro da mansão do médico Carlos Pereira, na Rua Bahia. Acidente envolvendo o carro na madrugada dessa quarta-feira deixa 2 feridos. O carro perdeu o controle e bateu no muro da mansão do médico Carlos Pereira e deixou 3 pessoas feridas: Vanessa da Silva, João Pedro e o motorista Davi Ribeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma inspeção feita no local do acidente, eles perceberam que o motorista estava embriagado e colidiu no muro, atropelando as 2 pessoas. Muito bem. Ficou alguma dúvida? Assim, ó, uma explicação que ele falou ali, 6 horas e 30 minutos. Que eu falei para ele que isso é o correto na linguagem jornalística, porque a maioria de vocês está fazendo um relato como se fosse uma matéria. Mas se vocês estivessem fazendo um discurso ou contando para alguém, pode falar 6h30. Por que numa matéria, num jornal, no rádio, 6 horas e 30 minutos, 18 horas e 30 minutos? Você tem que cuidar para quem está do outro lado ouvindo saber exatamente o que você está falando. Porque às vezes alguém diz assim, vamos ter uma palestra às 6h30. Aí você diz, 6h30 da manhã ou 6h30 da noite? Então, quando você vai passar uma informação, sempre usar 6 horas e 30 minutos, 18 e 30, para não ficar a dúvida. Eu sempre digo assim, quando a gente vai falar ou vai escrever, tem que tentar ao máximo dirimir as dúvidas, porque senão é trabalho duplo. Você escreve uma coisa faltando, aí vem as perguntas, que foi igual ontem, alguns fazendo um monte de pergunta. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Por isso que ele falou 6 horas e 30 minutos. Próximo. A Letícia. Deixa aqui ou aqui? Deixa aqui, né? Não sei.
Vamos prestar atenção. No artigo a seguir, será tratado sobre a morte no dia 8/2/2022, em Blumenau, Santa Catarina, de 4 mulheres. O suspeito O suspeito Carlos Eduardo, mais conhecido como assassino do saco de lixo, ele será acusado e será julgado por homicídio doloso. O seu público-alvo são mulheres de programa com características loiras. Seu modo de agir era chegar falando que estava interessado, e quando elas baixavam a guarda, ele dava uma pancada próximo à nuca, fazendo a vítima perder a consciência, e amarrando as pernas e as mãos, amarrando as pernas e as mãos, deixando-elas imóveis. Ele dava drogas e químicas para dormirem, assim podendo fazer o seu ato. Ele cortava suas costas em um corte cirúrgico, retirava seus órgãos, que até o momento nada foi encontrado, depois batia nela, mesmo morta, mutilava ela e colocava dentro de um saco de lixo. Ele agia friamente com as suas vítimas, não demonstrava remorso algum, e o motivo não se sabe. Suspeita-se que o motivo é que a mulher dele traiu, e isso desencadeou esses transtornos psicológicos, já que a mulher também era loira. Devido a isso, ele está sendo acusado por homicídio doloso, tendo 40 anos de prisão na solitária e mais 20 com direito à visita, ao todo 60 anos. O chefe da delegacia falou que se caso for condenado, isso serviria de lição para que os outros saibam que crime da cadeia. Ficou dúvida? Ó. Não, Ela era assistente dele. é que assim, eu sempre gostei de casos criminais. Geralmente eu gosto de ver assassinos em série, vídeos e os seus atos de agir e a forma que eles pensam. Eu acho isso muito incrível, por isso que aí eu decidi fazer. Não, calma. Vocês viram? Aqui, ó. Vocês viram? Que igual o Lucas, que falou 6 horas e 30 minutos, ela falou dia 8 de fevereiro de 2022, né? Sim. Porque quando você vai contar uma notícia, dê a notícia correta. Porque se alguém for ler isso aqui daqui 15 dias, daqui um mês, vai dizer, mas que ano que isso aqui aconteceu? Então, quando você vai escrever uma notícia, dê sempre o máximo de detalhes que as pessoas possam identificar. Ah, foi ano passado, foi há 6 meses, há 3 meses. Então, ela foi bem específica nos detalhes. Você viu que ela é ótima para narrar alguma coisa. Se eu pedir para ela narrar isso daqui, ela vai falar a cor das cadeiras, da roupa de vocês, da máscara, não vai? Porque ela é detalhista. Alguma pergunta referente ao material? Aqui eu não deixei claro, é verdade, bem pensada. Essa história eu retirei de várias histórias e crimes que, como eu gosto desse assunto criminal, eu retirei dali sobre mais alguns assassinos em séries que teve, que eu lembrava do assassino do parque, essas coisas. Eu queria deixar claro aonde que ele matava, mas eu não, aonde que ele guardava os corpos e fazia seu modo de agir, mas eu não deixei porque senão ia ficar muito mais comprido. E daí eu não acabei falando, mas senão seria atrás de um parquinho. Seria nisso. De ali? De ali? Calma aí, gente. 1 minuto. Pode repetir, de ali. Sim. Gente, vamos para a próxima apresentação. A Emily quer perguntar. Ó, no café, vocês pedem os detalhes para ela. A Emily quer falar, quer deixar. Viu? Quer deixar só ele? Ele quem? A Emily. O Guilherme? A Emily.
Ah, Emily. Emily. Tá, então o próximo. Obrigada. Vamos lá então, Mauro. Paulo, tira o... Vamos prestar atenção no colega. No café, vocês pedem os detalhes para ela. Atenção! Nesta tarde, um homem e uma criança foram mortas a 4 facadas cada um, em Blumenau. O homem e a criança foram encontrados em uma casa abandonada. Os bandidos ainda não foram achados. Os corpos estão sendo encaminhados ao IML para uma remoção de órgãos, porque tinha órgãos em bom estado ainda. A polícia está toda ativa para a busca dos meliantes fugitivos. Infelizmente, vivemos em uma sociedade de muita violência. Teremos que melhorar o sistema de defesa da prefeitura. Meus pêsames à família e os parentes. Ficou alguma dúvida sobre a notícia? Todos vocês, quase todos, não todos, né? Só escreveram sobre desgraça, né? Obrigada. Não todos, mas uma boa parte. Próximo. Vamos lá, Matheus. Matheus Calegari. Calegari. Então, não tem problema. Você melhorou então? Sim. Ótimo. É assim, a gente sempre melhora o que está escrito. Tira a máscara? Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava na sala de aula, sentado na primeira mesa, ao lado da porta, quando chegou o diretor da escola para informar a todos que iria começar as eleições do programa Vereador Mirim. No começo, eu fiquei com medo de me expor às responsabilidades que teria ao me eleger. Então, no começo, fiquei quieto e deixei passar. Se passou um dia, se passou 2 dias e nada. Até que ele veio novamente, e desta vez, minha professora de português estava bem à frente ao quadro, explicando sua matéria, me chamou. Então, fui escutar e ela me perguntou se eu não gostaria de participar do programa Vereador Mirim. E me contou motivos e mais motivos para participar, e me dando ânimo para participar. Então, fui falar ao diretor que iria pensar no caso e contar para ele no dia seguinte. Então fui para casa e fiquei o dia todo pensando sobre o assunto e refletindo se iria aceitar ou não. Quando chegou o dia, cheguei para o diretor, falei que iria aceitar. Nessa hora, eu estava suando e tremendo muito, mas animado porque teria o apoio de minha família e amigos. Então, hoje estou aqui no 2º dia na Câmara e já estou amando. Estou diante de pessoas maravilhosas e fortes que gostam de fazer acontecer, que passaram as eleições e seguiram firmes para continuar e seguir em frente. Estou orgulhoso de estar entre essa turma esplêndida. Vamos ver se eles têm dúvida. Não ficaram dúvidas, né? Vocês viram que legal? Ele contou o relato de uma coisa que realmente aconteceu com ele. E ainda elogiou vocês. Maria Eduarda. Se quiser mexer no microfone. Vamos prestar atenção. Hoje, dia 22 de dezembro de 2025, fazem 3 anos entre o acidente mais fatal de Blumenau, após 12 veículos colidirem pela falta de sinalização. No dia 22 de dezembro de 2022,
Aproximadamente 2h30 da tarde, 12 carros colidiram gravemente na BR-470, próxima à fábrica da Altenburg. 7 adultos e 5 crianças morreram. 2 pessoas vieram a óbito no momento da colisão. O acidente ocorreu devido à forte chuva que estava ocorrendo. O motorista da primeira colisão estava embriagado e carregava mais 4 pessoas no seu automóvel. A chuva forte veio a atrapalhar a visão dos restantes, causando a colisão seguinte. O motivo das colisões seguintes foram a falta de sinalização e semáforos na via dupla, causando a indignação dos moradores de Blumenau. Hoje, dia 22 de dezembro, em homenagem às vítimas, a Câmara de Vereadores, junto com o prefeito, aprovaram um projeto de implantação de placas de sinalização pela via, lombadas e semáforos, evitando mais acidentes anteriores. Muito bem. Ó, o Guilherme ficou com uma dúvida. 2022 é tipo o futuro. Não, 2022 foi uma homenagem, né? 2025... Não, 2022 foi o acidente, 2025, em homenagem, colocaram placas pelo lugar para tipo, ter mais instruções e não ocorrer mais acidentes. Mas você viu, ela colocou data, ela colocou o que aconteceu, quantas pessoas e o que foi disso, o que esse acidente serviu para eles tomarem algumas precauções. Então, foi bem completo. Muito bem. Fechou? Matheus Braia. Passa aqui, Beia. Você chegou atrasado. Todo mundo tem que saber. É para assinar esse presente. No começo da minha legislatura de vereador mirim, não falei muito. E isso não é normal, mesmo não sendo nem um pouco tímido. Fiquei meio estranho, não sei como explicar. No meu segundo dia, já me enturmei com 3 pessoas chamadas Andriele, Maria e Emily. No caso dessas 3 pessoinhas, vou falar um pouco sobre o que achei delas. Então, no primeiro dia, a Maria no primeiro... eu repeti a frase aqui. A Maria, no primeiro dia, assim como eu, não se enturmou muito. Só um pouco, eu me perdi. Aqui. Eu acho que você devia começar. Com calma. Ele está emocionado porque está elogiando as colegas. Então, vamos prestar atenção. No começo da minha legislatura de vereador mirim, não falei muito. Isso não é normal, mesmo não sendo nem um pouco tímido. Fiquei meio estranho, não sei como explicar. No meu segundo dia, já me enturmei com 3 pessoas, chamadas Andriele, Maria e Emily. No caso dessas 3 pessoinhas, eu vou falar um pouco sobre o que achei delas. Então, no primeiro dia, a Adriana falava com todo mundo. A Maria, no primeiro dia, assim como eu, não se enturmou muito. E agora vamos falar da Emily. Assim como eu, todos perceberam que ela é meio louquinha. E assim, concluo que fiz novos melhores amigos. Alguma dúvida? Ele também relatou um fato que aconteceu com ele. Muito bem. Baixa, pode baixar. Aqui. Isso. Acho que um pouquinho Eu sou mais. alta. Você é alta? Eu sou bem alta. Vamos ver. Acho que agora tá bom. Tá bom. Vocês estão me diminuindo. Quer o banquinho? Que sacanagem. Não, só uma brincadeira pra acordar. Você é a mais velha A mais... Sério? dos titulares, sim. Sério? Você tem? 14. É a mais velha? Que Não tem legal. ninguém de 16, 17 aqui? Nossa, agora eu tô me sentindo aqui. Você vai decidir a eleição da mesa diretora. Pronto. Se tu diz. Muito Vamos obrigada. prestar atenção. Arte e cultura... Opa! Arte e cultura nas escolas. Nos dias de hoje, podemos reparar a falta de incentivo e motivação em relação à arte e cultura nas escolas. Um tema interessante que quero trazer e abordar, já que nosso país é um lugar diverso, cheio de cultura para nos
trazer. A arte está em todo lugar e, por meio dela, podemos nos expressar, sejam em sentimentos bons ou ruins, além de nos auxiliar na comunicação, no nosso convívio e no nosso crescimento humano e social. Então, lhe pergunto, por que não trazer isso para as escolas? Por que não espalhar e ensinar a importância da arte na nossa vida? Através da realização de atividades artísticas, as pessoas desenvolvem sentimentos, autoestima e capacidade de representar o simbólico, suas emoções. Ensinar desde pequeno a importância disso estimula a criança a explorar seu lado criativo e crescer construindo sua própria individualidade. Podemos falar de projetos e atividades simples como oferecer vivências de desenho e pinturas livres, trabalhar com contação de histórias, teatro realizado pelos próprios alunos, buscar passeios como visitação em museus, galeria de arte e também teatros. Também podemos considerar a ideia de aproveitar os festejos tradicionais, como a festa junina e também o Natal, entre outros, para organizar apresentações artísticas, além de poder realizar amostras culturais, apresentações de talento e feiras de ciências. Concluo minhas ideias por aqui, marcando minha insistência e motivação para trazer projetos culturais e artísticos para os colégios do nosso Brasil. Ficou alguma dúvida? Vocês viram que ela também colocou o que falta e já deu a solução na conclusão. Assim tem que ser o discurso de vocês também. Hã? Samuel. Outra coisa, vocês perceberam que quando ela começou, ela encostou muito aqui, ó. Então, quando vocês forem falar, preste atenção. Olha aqui, ó, se encosta aqui, como fica? Melhor dar uma distância do microfone. Bom dia a todos. O título do meu texto é Acessibilidade. O texto se refere à acessibilidade... Você é alto. Me esqueci. Aqui. Bom dia a todos. O título do meu texto é Acessibilidade. O texto se refere à acessibilidade principalmente nas calçadas. Essa palavra mostra-se referente à facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição de algo. Devemos ser responsáveis por fiscalizar, cobrar e incentivar essa inclusão, em formato de rampas, acesso e piso tátil. Concluo que, com nosso papel na sociedade, podemos melhorar a vida dessas pessoas e cada vez mais incluir e aceitar em nosso cotidiano e viver o real sentido da fraternidade. Obrigado. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Como o teu discurso, Samuel, só para a Tá bom. O fotógrafo falhou. Dou por fim que, com o nosso papel na sociedade, podemos melhorar a vida dessas pessoas e cada vez mais incluir e aceitar elas no nosso cotidiano, vivendo o real sentido da fraternidade. Obrigado. Muito bem. Mais alguém? Sim. Tem? Tainara, já vem para frente. A Tainara está ansiosa para falar. Neste artigo será tratado sobre o assassinato de 2 homens, nesta noite de segunda-feira, 7 de fevereiro, por volta das 21 horas, no qual a polícia investiga 3 principais suspeitos. 2 homens, identificados como José Pereira, de 34 anos, e seu colega de trabalho, Matheus Ervino, 33 anos, foram mortos a chutes e socos. Os 3 principais suspeitos são seus colegas de trabalho, Pedro Antônio, 28, Márcio Afonso, 31, e Luiz César, 29 anos. Esses homens foram acusados de duplo homicídio culposo. O principal motivo da investigação seria brigas e discussões passadas dos envolvidos. O local onde ocorreu o crime fica próximo ao trabalho das vítimas. Ambos deixam família e amigos desolados com a notícia. A polícia continua sem mais informações sobre os outros possíveis suspeitos. Obrigada. Vamos ver se tem dúvida. Alguma dúvida? Ó, o Yuri. Não?
Vocês viram que mais uma que apostou na tragédia. Eu acho que vai sair algum jornalista daqui. Oi? É. Próximo. Tristeza por quê? Porque eu tenho vergonha de falar no microfone. Ih, mas você vai ter que falar muito aqui, tá? E além de tudo, eu me empolguei na hora de escrever. Deixa eu... 3 Mas folhas. não foi tudo isso que eu li quando você me entregou. É porque... Não, tem uma explicação. Deixa eu botar aqui. Explica. Ó, eu tinha escrito sobre um conteúdo aleatório. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque eu tava Que mexendo... foi o primeiro que eu li. Que eu tava mexendo no Instagram antes, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e escrevi. Só que daí, quando eu cheguei em casa, que eu fui reler de novo, pra ver se eu queria adicionar mais alguma coisa, eu não gostei de nada. Refiz tudo e mudei o tema. Vocês prestaram atenção no relato dela? Ela tinha escrito uma coisa, foi o que eu li. Aí ontem nós tivemos a aula com dicas, ela recebeu o trabalho de volta e depois, quando ela foi fazer uma reflexão, ela não gostou do trabalho dela e fez outro. Então, é assim que funciona, viu? Quando vocês fazem um discurso, um texto, vocês têm... Por isso que é bom se preparar, porque você faz hoje. Aí amanhã você vai lá dar uma lidinha. Não, mas não é isso que eu quero falar, não estou me explicando bem. Você vai lá e mexe. Foi o que ela fez, um exercício de reflexão. Isso aqui é muito bom. Pode começar. Atualmente, o suicídio é uma das 3 maiores causas de morte entre os jovens de 15 a 29 anos no mundo. Muitos jovens acreditam que o suicídio é a única saída para suas dores emocionais. E apesar de tratar os problemas mundiais... E apesar de se tratar de um problema mundial de saúde pública, os números, mesmo sendo subestimados, eles são assustadores. Para cada suicídio que aconteceu, houve entre 10 a 20 tentativas. E todas as mortes por suicídio afetam emocionalmente 60 pessoas próximas à vítima. Conclui-se que o suicídio é um fenômeno social que mostra-se mais como um pedido de socorro dos jovens para a sua própria família ou para a sociedade. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E a causa dessas mortes são com armas brancas e arma de fogo, enforcamento, a prática mais comum entre os homens, ou injeção de fármacos e substâncias letais, a mais comum entre as mulheres. Mas também pode ocorrer de formas disfarçadas, para tentar contra a própria vida, como o uso abusivo de drogas e álcool, a prática de esportes ou atividades de lazer que colocam em risco a própria vida, a falta de cuidado com a saúde ou ainda uma vida sexual promíscua. Em 1888, Edouard Manet lançou uma obra chamada Le Suicide, na tradução O Suicida, que nela dizia: ninguém nunca saberá qual nome eu carregava. A partir de hoje, serei conhecido somente como suicida, e as pessoas evitarão pensar em mim, enquanto secretamente insultam a fraqueza ou a covardia que me levou a cometer esse gesto. Homens e mulheres são tão fortes, tão bravos, tão destemidos, e a ideia de que existem pessoas que não aguentam carregar o peso insuportável da vida é algo que atemoriza pelas suas proximidades. Todos pensam em um fim cômodo, uma forma horrorosa de colocar fim aos problemas, uma saída de cena no auge da experiência. A única diferença a nos separar é que eu dei o último passo, enquanto os demais preferem continuar carregando a sua miséria por todos os lados, em uma vida que se prolonga, indesejada e importuna. O suicida é a pessoa mais sozinha do mundo. E no quarto do hotel em que estou, o silêncio era absoluto, até o disparo atravessar a noite. Ninguém será capaz de entender o alívio que se espalhou pelos músculos até então contraídos. Quando a morte invadiu meu corpo com seus dedos repletos de lado, não terei sequer o consolo de uma lápide. Ninguém nunca mais lembrará quem fui, a não ser por alguma risada indesejada ou algum comentário indesejado. Já Durkheim classifica o suicídio em 3 níveis: o anônimo, o egoísta ou altruísta. No anônimo, o anarquista social está presente. Não existia regras ou coesão social. As instituições como governo, família e sociedade estão desreguladas, mas desajustadas e corrompidas. Ou seja, não há motivos para o sujeito agir de forma tão ética, nem consigo mesmo próprio. Esse tipo de suicídio poderia ocorrer em crises financeiras, por exemplo, de onde certos indivíduos ficam em situações inferior àquela ocupada anteriormente. Já no egoísta, haveria a prevalência do ego individual ou social.
onde o sujeito estaria muito empenhado em realizar desejos materiais, a individualização é extrema e as relações entre o sujeito e a sociedade são superficiais, provocando a falta de sentido no viver. No altruísta, haveria prevalência do social, enquanto os interesses da maioria fossem dominantes do interesse individual. A exemplo dos pilotos japoneses kamikaze. Termino meu texto com a frase de Márcio Chiorato: não desista da vida, a morte não melhora em ninguém. Agora, eu tenho 2 perguntas, antes de vocês, se vocês tiverem. Esse texto foi você mesmo que escreveu, mas você fez pesquisa para pegar esses dados, para deixar tudo certinho, o ano, referências. Sim. Muito bem. Ela teve tempo, aquele dia que vocês não tiveram, mas ela foi lá aperfeiçoar uma coisa que qualquer um de vocês poderia ter feito ontem, se quisesse. Segundo, por que você escolheu esse tema? Porque eu acho que, atualmente, o suicídio ele é a coisa que mais passa entre a cabeça dos jovens em si, não só dos jovens também, mas de adultos e idosos. Já passou na cabeça de alguém aqui? Passa e manda embora. Né? Nada disso. Por mais que tenha problemas, viver é muito bom, gente. Olha quantos amigos novos vocês fizeram aqui. Nada de suicídio. Então tá, alguém tem perguntas para ela? Guilherme. Só uma questão em relação, Normalmente, em relação a esse tema. Né, você nunca cuida dele sozinho. É. Tá? Não dá para resolver sozinho nem sozinho. Né? Tem que buscar ajuda. Existem pessoas que fazem esse trabalho. Socialmente temos o CVV. Que é muito bom. É um serviço que você liga, as pessoas te recebem, te ouvem, você pode conversar. E na área da saúde pública, né, gratuitamente, através do SUS, tem acesso a psicólogos, a psiquiatras, a pessoas que podem trabalhar isso com você. Né? Nunca trate isso sozinho, isso tem que ser conversado, tem que ser discutido. E nunca brinque, né? Se um colega falar que está querendo. Tem que ser expressado, né? Tem que ser expressado. Se um colega falar alguma coisa, presta atenção e tenta ajudar. Não acho que é uma brincadeira. Isso, exatamente. Eu já tive uma certa discussão com uma professora em escola por conta de comentários desse tipo. Como assim? Ela veio falando na nossa sala de aula que ansiedade e depressão muito era por querer chamar a atenção e por uma falta de uma boa chinelada na Ela falou isso na sala de aula? gente, que sala de aula. No dia absurdo. seguinte, eu fui na diretoria e falei que se esses comentários continuassem, a gente poderia processar, porque isso nenhum professor pode falar em sala de aula. É bem isso. Ela pode até achar que é isso, mas ela não pode falar numa sala de aula. Opinião em sala de aula. E na mesma sala de aula, tinha uma menina que sofria problemas em casa, se cortava e apanhava dos pais. Eu não tenho uma moça jovem, mas se fosse falta de apanhar, ela apanhava que chega para ela, ela não precisava sentir nada disso. E ela, depois disso, ficou muito pior por conta desses comentários e só piorou a situação dela. Então, mas aqui mostra que você teve empatia com a tua colega, que é o que nós estávamos falando aqui. Se alguém um dia disser, não estou mais aguentando, acho que eu vou me matar. Não diz assim, se mata. Diz assim, o que você quer que eu te ajude? Quer que eu fale com a tua mãe? Quer que eu vá com você no CVV? Mas procurem alguém, como o Erled falou. E como ela disse, assim, o suicídio passa na cabeça de qualquer pessoa, até de adulto. Mas é uma ideia que tem que só passar. E a gente pega, levanta e diz, vamos em frente, porque viver é maravilhoso. Vocês não acham? Vocês estão só começando a vida de vocês. Mas é difícil em algumas situações. Eu conheço uma pessoa que sofre em casa. Ela já chegou na escola com cortes profundos de aparecer a carne, de tanto que ela foi em casa e da pressão psicológica que ela tem. Mas ela não diz nada e não denuncia por ser os pais. A irmã mais nova dele tem problema e ele tem medo de falar alguma coisa, os pais serem presos e ele não ter ninguém de apoio. Porque precisa muito levar em hospitais por causa do tipo. Então ele prefere sofrer. Mas nenhum professor notou isso? Nesses casos, aí se pode encaminhar para a escola, para a direção da escola, para encaminhar para o conselho tutelar, para a gente. Eu já tentei, mas não deu certo. E sobre os professores, teve professores que em sala de aula falaram que isso era só problema dele. Sério? Oi.
Você viu que você trouxe um tema bom, né? Fala aí, depois a gente continua. Falta um ainda. Exatamente, porque independente da idade, quando você diz que está com uma dor, só você sabe o tamanho da dor. O outro não pode minimizar o que você está sentindo. Então, se ele não pode te ajudar, ele que diga de que forma você quer que eu chame alguém, mas não pode tirar sarro ou ignorar o que o outro está falando. Tá, uma dúvida e daí vamos chamar a última pessoa. Chega a ser uma dúvida, mas um comentário desse assunto que muitos anos atrás eu nem era nascido. Eu era, de certo. Foi uns 2 anos antes de eu nascer. Ah, tá. Recente. O meu tio, ele acabou cometendo suicídio, se enforcando, por conta de uma série de fatores psicológicos. E essa questão leva que ele não teve essa ajuda, esse aconchego emocional que alguém chegou, acalmou ele. Isso vai passar. Entendeu? A minha família, minha família tentou, sim, só que eu não sei muito bem, porque eu não gosto muito de ficar tocando assunto com meu pai, com meus tios, porque chega até a ser meio chato, porque eles conviveram e gostavam muito dele. Sim. E isso me lembra uma vez um programa lá na minha escola, quando eu estudava lá em São Paulo, que fizeram um programa disso de anti-suicídio, antidepressão. E a escola, que a diretoria, a secretaria, recebeu três ouvidorias lá, que alguns alunos que tinham alguns problemas em casa e eles guardavam isso para eles, guardavam esse rancor, essa angústia, esse medo, porque ou os pais eram abusivos ou eram questões emocionais, pessoais mesmo. E isso, para mim, quem tem isso, é uma pessoa que deve ter bastante ajuda, deve ter bastante precisar muito de alguém. Alguém chegar ali na hora, dizer as coisas certas. Sim, necessidade disso. Para alguém que percebe isso, chegar, ajudar a pessoa aos poucos, porque também, às vezes, se você falar assim na hora, assusta a pessoa e a pessoa pode aumentar mais essa vontade. Mas isso é um caso que a gente tem que tomar muito cuidado e que tem que dar total apoio para essa pessoa que sofre isso. Bem isso. Às vezes a pessoa ela sofre sozinha, tá com angústia de outras pessoas que vai aumentando só esse medo, essa raiva, esse ódio que ela possui guardado dentro dela. Já que o Yuri está falando muito, a Thalita tá bom. É o último. Parabéns, Thalita. Parabéns. Tainara, né? Tainara. Tainara. Estavam prestando atenção, né? Parabéns. Você mudou também teu texto? Eu pensei em mudar, só que aí eu tava com a cabeça meio ruim, tá com um pouquinho de dor de cabeça. O Yuri não conseguia escrever porque estava com a mão queimada. Bem isso. Deixa aqui. Vamos prestar atenção no Yuri. Deixar um tiquinho longe para não estourar ninguém. Academia inaugurada. Novidade: para todos os praticantes de exercício físico, no dia 7 de fevereiro de 2022, ocorreu a inauguração de uma nova academia para todos os públicos. Recentemente, com as chuvas intensas, ocorreu um deslizamento na parte sudoeste da cidade de Blumenau, que destruiu 5 casas e mais 2 estabelecimentos. E dentre estes estabelecimentos estava a maior academia da cidade. Este desastre já vem ocorrendo em várias regiões do país e que vem assombrando moradores
especificamente os residentes da periferia, juntamente com os donos de estabelecimentos dessas regiões. Mas, logo depois do ocorrido com sua academia, Marcelo Carlos inaugurou sua nova academia, construindo-a longe de morros e com mais equipamentos do que a sua antiga. A prefeitura já entrou em ação para a reconstrução do local afetado e distribuindo moradia temporária e alimento aos atingidos. Marcelo Carlos disse: com essa nova academia reforçada, as pessoas poderão usufruir com mais segurança e sem medo de possíveis desastres, por frequentar meu estabelecimento. Completando, o prefeito disse: nossas novas... opa, peraí que eu me perdi. Nossos novos bairros estarão sob proteção devida da prefeitura. Por fim, a cidade está mais assegurada com estes pronunciamentos e se acalmam-se de voltar a treinar. Palmas. Dúvidas? Eu acho que o Yuri tem uma veia publicitária. Porque ele sempre puxa para um estabelecimento, alguma coisa. É, bem isso. Ah. Ele foi o último, Arnaldinho? Alguém não foi? Alguém não se apresentou? Todo mundo se apresentou? Tá, então... Não chegou o café, então nós podemos continuar. É aquele ali? Não, né? Não, ó. Ah, mas aquele é para quem precisar acordar. Vai ali, toma um cafezinho e volta. Não. Não, vou retirar o que eu disse. Não, deixa eu concluir aqui, porque nós temos um conteúdo também antes de vocês começarem a trabalhar. Mas antes eu quero concluir só aquele assunto aqui que o Erled falou e a Tainara. É bem isso, ó. Não tirem sarro se alguém falar para vocês, minha vida não presta, vou me jogar no rio. Porque normalmente a gente pensa, está fazendo chantagem emocional. Mesmo que seja, pergunta, você quer que eu te ajude de alguma maneira? Quer o número do CVV? Quer que eu ligue para tua mãe? Um professor? Ou vocês alertarem um professor? Porque assim, tem momentos, como a Bia falou, que a pessoa pensa, né, que, meu Deus, nada vai resolver na minha vida, é uma droga. Só que não é assim. Por mais coisas ruins que aconteçam na nossa vida, também acontecem muitas coisas boas. Por exemplo, quando vocês se candidataram para ser o vereador mirim, vocês acharam que ia ser tão bom assim, que vocês iam ter tantos colegas e estar fazendo essa troca? Estava nervosa, com medo, pensando até, nem vou. Não pensou também? Então... E agora você está vendo que valeu a pena. Agora eu já voltei para casa ontem com saudade. Então. No dia que era para se candidatar, eu até pensei, eu nem vou me candidatar, porque eu sei que eu não vou ganhar, apesar de que eu estou agora. Vocês viram? Esses são pensamentos sabotadores. Então, é o que eu falei para uma menina esses dias e vou repetir para vocês. Está com medo, vai com medo mesmo. Errou, dá um passo para trás e continua. Mas não deixa de fazer as coisas. Já pensou se vocês não tivessem vindo, o que vocês estariam perdendo? Teria se arrependido, porque um colega teu ia dizer, nossa, foi tão bom, gostei, conheci fulano, conheci ciclano. Você ia dizer, por que eu não fui? E a oportunidade, depois de perdida, adeus. Exatamente. Uma atitude mínima pode ser para a pessoa uma coisa grande, porque ela já está guardando de antes. É bem isso. Um copo de café. Ó. Sim. A Cruz Azul também tem um trabalho,
Mas essa é uma professora preparada, não é aquela que não deu atenção, né, que disse que o problema era dele. Sim, e essa, mais do que capacitação, por mais que você está aqui para te ensinar alguma coisa, é ser humano. É você prestar atenção em quem está ali, que de repente a pessoa naquele dia não chega bem, ou chega chorando. Não custa, né, na hora que estiver no intervalo, perguntar, você está precisando de alguma coisa? Isso pode ser um professor ou pode ser um colega, porque vocês normalmente percebem mais porque estão juntos, convivendo. Vou começar o nosso conteúdo, que é pouca coisa, só para depois vocês fazerem o discurso, tá? Como preparar um discurso? A gente já tem falado isso daqui a semana inteira, mas conheça o seu público, que a gente já sabe que o público que vocês vão ter aqui não é um público específico, é um público genérico, que vocês vão ter que cuidar o que vocês abordam, né, nos discursos de vocês. Considere para quem vai ser a mensagem. Conquiste a plateia no início, aí é aquela coisa, começar com uma voz alta, postura, não falar bem baixinho, porque se falar assim, por exemplo, o Yuri vai dormir. Não tomou café e você fala baixinho, né? Se tiver 15 aqui igual a ele, vocês não vão conseguir nada, né? Então, não fique somente na leitura. Por isso, vocês fizeram esse exercício aqui. Teve muita gente que fez no improviso ou que alterou o texto, e teve muita gente que só leu. E algumas pessoas que só leram, vocês perceberam que, em algum momento, elas meio que se perderam? Porque você está olhando, daí você tem que olhar para o texto, aí você perde qual era a frase que você tinha que começar. Então, por isso que é bom não ficar só lendo. Quando eu fui apresentar minhas propostas para as turmas, eu não li. Eu estudei as minhas propostas, então, na hora, eu sabia exatamente o que era cada uma. Eu só deixei o pôr em cima da mesa para saber que ordem falar, e não esquecer uma proposta, e eu li o nome da proposta e eu sabia o que dizer. E a gente tem que ter isso. Você tem que ter o texto, um texto lógico, com introdução, desenvolvimento, conclusão, que é para você saber até onde você pode ir, para você não se estender e falar demais, porque eu percebi que um ou outro aqui que falou demais, os coleguinhas já começaram a conversar. Assim vai ser com o público que estiver aqui, quando vocês estiverem lá. Se vocês começarem a se estender, eles já param de prestar atenção. Sim? Diga. Vamos prestar atenção na Beatriz? Tem um microfone aqui, ó. Vamos dar para a Beatriz falar. Geralmente, é bom você fazer um discurso com alguém. Ou você pedir para alguém avaliar essas coisas do tipo. Porque, por exemplo, eu escrevi o meu discurso, só que eu não pedi para ninguém observar e ver como é que é. Eu chego na hora e eu tenho um público que é um pouco diferente e eu não consigo convencer. Geralmente, quando você tem uma pessoa que te ajuda, é mais fácil de você conseguir conquistar qualquer público, porque essa pessoa já tem uma opinião sobre o texto e sobre o discurso. E se geralmente a turma ou o público for parecida com essa pessoa, é muito mais fácil de você conseguir convencer. Então, é sempre bom ter uma ajuda nos discursos, que daí essa pessoa pode te ajudar a avaliar o discurso. Então, são aquelas dicas que eu dei ontem. Treinar na frente do espelho para vocês começarem a ver a desenvoltura de vocês, o que vocês podem melhorar na hora que estão se apresentando. Mandar o texto para algum amigo, ou dar uma olhada. Gente, até hoje, quando eu escrevo uma matéria, ou tem uma coluna que eu escrevo para um blog, eu mando para um amigo meu, que eu sei que ele é meu amigo, então ele vai fazer aquela crítica construtiva. Então, antes de eu enviar para o blog, eu digo para ele, dá uma olhada para mim se esse texto aqui está claro, se eu passei a mensagem. Faz 20 anos que eu escrevo. E eu mando o meu texto para uma ou duas pessoas lerem e me dá o feedback delas. A mesma coisa vocês podem fazer. Mandar para alguém que vocês confiam, alguém que vocês sabem que entende do assunto, e dizer assim, olha, estou conseguindo passar bem a minha mensagem? Ou vocês vão se preparar para se apresentar, pega a irmã de vocês e assim, me ouve aqui 5 minutos, o que você achou? Mas não aquela irmã que esculacha com a gente, né? Alguém que vai te ajudar.
Mas mostra para a Beatriz, a tua best friend. Exatamente o que ele fez. A gente tinha conversado sobre os discursos, né? Como eu sou titular e ele é suplente, geralmente quem vai dar a maioria dos discursos sou eu. Porém, para não deixar ele de fora, a gente decidiu fazer um combinado. A gente vai trabalhar os discursos juntos. Então, tem que ser. Então, ele preparou aqui uma parte do discurso, já tem até aqui um plano já para o primeiro discurso. Ele preparou a primeira parte e eu vi as coisas que podia melhorar uma palavrinha ou outra e escrevi o resto que eu queria, que no caso era o resto do objetivo, a finalização, a conclusão. E aqui eu já tenho o texto em mãos, todo escrito, já está até finalizado. Porém, ele escreveu e a gente passou o olho, obviamente, já conversar daqui a pouco sobre as coisas que também... Quando começar o trabalho, vocês vão de novo conversar. Exato. E por isso mesmo que é sempre bom ter alguém, porque teu discurso não pode ter ficado dos melhores e você conversa com uma pessoa que entende um pouco mais que você ou que pode entender até mesmo menos, porém, nesse assunto, ela é um pouco melhor e pode acabar te ajudando no discurso. E um olhar de fora não está tão envolvido, porque, assim, às vezes eu escrevo um texto, não sempre. Quando eu termino o texto, eu penso, nossa, a melhor coisa que eu escrevi na vida, porque eu estou envolvida, eu gostei do assunto, eu gostei daquilo, eu disse, nossa, é o máximo, vou me dar 1000. Né? Aí eu mando para alguém ler para mim. Mas o que você quis dizer com isso aqui? Mas e essa palavra? Que foi o exercício que nós fizemos aqui, porque para você aquilo ali está fantástico. Mas daí o outro, que não está envolvido com o assunto, ele vai ler, né, já procurando o que não está funcionando. Então, é sempre bom ter alguém para te ajudar. No caso de vocês, vocês podem contar com algum professor também na escola. Um professor que vocês gostem mais. Ou entre vocês mesmo, né? Não. Sim. Só vai aprimorando o que está sendo feito. E outra coisa, o que a Beatriz falou ali, que ela vai trabalhar com o Lucas, né? Isso. É isso que eu vou falar para vocês mesmo. Agora, eu quero terminar só essa parte teórica, mas, na hora de preparar o discurso, cada vereador cada vereador mirim vai trabalhar com o seu suplente. É um trabalho de dupla, para fazer um texto só, porque, assim, vocês preparam o discurso. Então, amanhã é o dia de vocês virem aqui se apresentar. Aí você pega a Covid. Você não pode vir. O teu suplente tem que estar tão preparado quanto você. Porque ele vai ter que vir aqui e defender como se fosse você. Por isso, ele é suplente. Tua suplente não veio? Nada? Você não tem suplente? Também? Igual ele, então. Mas será que eles vão seguir o programa, esses suplentes que faltaram? Gente, nós temos o regimento interno, vocês receberam, né? Sim. Então, com todas as regras estão ali. Quando o suplente desiste, é o caso, por exemplo, do Daniel. O Daniel é o suplente da nossa Rafa, né? Da Rafaela. O Daniel foi trabalhar. Então, não teve mais condições de participar do programa. Então, a Laís vai assumir a vaga, assumiu já aqui a vaga dele. Vai ser diplomado no dia da posse de vocês. Do mesmo jeito, nós vamos conversar com a Manu, que é a suplente da Emily, tá? E vamos conversar com a família, com a Calane, né? Que é a suplente do Guilherme. Aí o terceiro colocado é então não é do mesmo jeito. Então, tá. Vamos prestar atenção aqui, então. Não ficar somente na leitura, porque vocês já viram que quando você só está lendo, você se perde. Prepare o esboço, que nós já conversamos aqui. O esboço, gente, é você chegar ali e fazer rapidinho.
Aí, tá, hoje eu estou cansado, não tomei café suficiente, amanhã de manhã eu acordo descansado e continuo. Né? Olha aí. Aí, no outro dia de manhã, vocês retomam o texto, que daí vocês conseguem com mais clareza ver o que está faltando. Uma coisa que eu faço muito, acho que eu vou para esse lado aí tem mais fofoca, está mais divertido. Né? E quem vem aqui para frente? Você? Uma coisa que eu faço muito, gente, eu escrevo à noite, aí, claro, você já está cansado, mas eu faço lá, vou colocando as ideias. E deixo para no outro dia de manhã eu ir aprimorando o texto. É a melhor coisa, porque você coloca ali tudo que você está pensando. No outro dia você daí desenvolve o texto. Tem 2 bolinhas que trouxeram de presente ainda. Então, aqui, ó. Prepare um esboço, pratique o discurso, que foi o que eu já falei para vocês com antecedência. Cuidem da modulação da voz, a linguagem corporal. Seus gestos devem combinar com suas palavras. É aquilo que a gente já falou bastante aqui. Oi? Eu estou aqui, ó, reforçando. Né? Mais ou menos isso. Né? Porque não adianta, né? Tá tudo bem com você? Tá, e as lágrimas correndo, né? Como que tá tudo bem? Oi? O legal de ver a gesticulação é que conforme você vai falando, você gesticula naquilo que você está falando. Na mesma sintonia do que você quer passar. Você está explicando, você gesticula mais assim, querendo mostrar que você está explicando. Exatamente, é bem isso. Assim, né? A pessoa fica empolgada e ela vai... Pensa se eu ficar assim aqui, 4 horas aqui, só falando, daí eu olho, né, de modulação da voz. Já estava roncando, né? Então... Você foi dormir às 8 e ainda está com sono? Então, ó. Cuidado com os vícios de linguagem. Nós já conversamos sobre isso aqui, mas é sempre bom lembrar, porque vocês vão preparar o discurso agora. Oi? No aniversário dele, vocês dão um pacote de café, mas não pode ser melita, porque ele não gosta. Ó. Olha aqui, ó, eu quero terminar essa parte aqui dos vícios de linguagem, aí vocês podem ir para o café, tá? Isso aqui é rapidinho, porque a gente já falou bastante sobre isso. Pleonasmo vicioso, só o nome que é feio, tá? Também chamado de redundância, é a repetição desnecessária de uma informação na frase, que em vários textos eu mostrei isso para vocês. Né, que você pega aquela informação, coloca 2, 3 vezes na mesma frase, ou um nome, ou o pronome, ele estava ali, ele foi para o lado. Então, é a redundância, isso torna um texto chato. E na hora de ler, vocês viram que fica ruim também, acho que alguns perceberam isso. Exemplo, ó, vamos entrar para dentro de casa. Muita gente fala isso também. Né? Vamos entrar para dentro de casa. Quando você diz vamos entrar, você já está entrando em algum lugar. Não precisa falar que está entrando para dentro de casa. Então, já pensou? Exato, exatamente. Eu vou subir para cima. Alguém sobe para baixo? E deu. Ou você fala, vamos para dentro de casa. Né? Mas entrar, você está entrando em algum lugar. Então, ó, solecismo é o desvio sintático da língua, muito comum nas linguagens orais. Esse aqui reúne erros de concordância singular e plural, que eu mostrei para algumas pessoas também.
Por exemplo, você coloca um é, que o é um singular, elas é mulheres. Mulheres é plural. Então, essa é uma concordância que vocês erraram. Isso aqui a gente vê muito, tá? Até em jornal. O erro de concordância. Regência verbal ou nominal e a utilização de termos no lugar de outros corretos gramaticalmente. Não passou? Aqui, ó. Fui no cinema. Vocês olham e dizem, não, está tudo certo. Mas o correto é, fui ao cinema. O correto é fui ao cinema porque o verbo ir, para indicar destino, é regido pelas preposições a e para. Isso aqui se estuda nas aulas de português. E mesmo quando a gente estuda, às vezes não entende. Aí tem que estudar de novo. Tem que estar sempre pesquisando, porque às vezes a gente esquece as regras, porque o nosso português tem muita regra. Então, por isso que quando você vai escrever, está na dúvida, vai ali pesquisar, como disse ontem, pega o dicionário que tem no Google, uma fonte correta, porque a gente não consegue lembrar de tudo a todo momento. Mas a gente tem que lembrar de pesquisar quando está na dúvida, e não escrever de qualquer jeito. Ó, barbarismo é o uso incorreto da palavra ou do enunciado. Ocorre nos níveis fonéticos, que daí é o erro de pronúncia, também acontece muito isso, que é pior quando está falando aqui na frente. Morfológicos, irregularidades na palavra, e semânticos, que é o significado da língua, que daí é aquela coisa que você escreve uma palavra querendo dizer uma coisa e, na verdade, ela significa outra. Isso tem muito na nossa língua. Aliás, a língua mais difícil do mundo é a nossa. Então, ó. Oi? É, bem isso. Ó, silabada, também chamada de prosódia, consiste na mudança do acento tônico. Por exemplo, escrever gratuito em vez de gratuito, que a gente já viu ontem também, que se você erra um acento, você pode estar errando o sentido da frase, da palavra. Cacoepeia representa a pronúncia incorreta de uma palavra. Isso a gente também comete muito. Por exemplo, você quer ver um que a gente comete muito, 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 até eu, quando estou aqui na frente, vocês, quando estão lá, a gente começa a ler rápido também. A palavra é também. E a gente, na corrida, fala também. É ou não é? Pois é. E é normal, todo mundo comete esse erro. Exemplo, tem um outro exemplo aqui de escrita. Você escreve problema em vez de problema. Eu já ouvi isso. O problema... Não, o problema é o problema. Né? Então, cacografia, erros de ortografia. Esse aqui, ó, na apostila de vocês, que eu falei que o Word corrigiu. Eu escrevi jeito com G, para mostrar que está errado, e na apostila está J e J, porque ele corrigiu na hora que eu estava salvando. Mas a cacografia é isso, jeito se escreve com J, você escreve com G. Ou paralisação, é S ou é Z? Não. Paralisação, S. Só que o som parece Z, e por isso a gente vê muito esse erro por aí. Isso é regra de português. É isso? É por isso que, assim, ó, se às vezes a gente não lembra a regra, vai lá e pesquisa a palavra no dicionário. É, mas você tem que cuidar onde você pega, porque tem muito site com as palavras escritas erradas. Né? Ó, ambiguidade. Ocorre quando a duplicidade de sentido dificultando o entendimento. Aqui, ó. Roberto estava com Maria falando de sua mãe. A mãe de quem? Da Maria ou do Roberto? Não, a gente não sabe. Porque, ó, Roberto estava com Maria falando de sua mãe. Pode ser a mãe dele ou pode ser a mãe da Maria. Ele não deixou isso claro. E isso aqui, ó, quando vocês vão falar ali na frente, é pior, porque quem estiver aqui vai dizer, mas a mãe de quem?
Já estou terminando para o café. Ó, cacófato. Olha aqui, ó. Vamos terminar os vícios. Representa uma construção sintática na qual surgem sons engraçados ou desagradáveis. Isso em discurso tem que cuidar. Querem contribuir aqui? Ah, agora ela entendeu? Então, esse aqui vocês têm que cuidar muito, ó. Que é o... Representa uma... Deixa eu ver... Agora até eu me perdi. Tá aqui, ó. Vi ela ontem pela manhã. Vi ela. Quando você junta vi e ela, fica uma viela. O que é uma viela? Uma viela é uma coisinha estreita, né? Um caminho estreito. Quer ver um que todo mundo comete? É aquele assim. Nós vamos dividir o café por cada. Por cada. Junta as palavras. Mas não é? A gente tem que cuidar o som que você vai emitir quando junta as palavras. Tá? Plebeísmo consiste na utilização de termos coloquiais, gírias ou palavras de baixo calão que não devem ser usados em discursos. Eu sei que vocês usam gírias, e é por isso que eu coloquei isso aqui, porque num discurso não cabem. É. Né? Você chega ali e diz assim, hoje eu vou sair com o meu crush. Não, não se escreve assim. É, boy, isso. Né? Não pode. Então, mas vocês querem um exemplo aqui, ó? Somos irmãos do peito. Isso não é uma expressão que um monte de gente usa? Né? Só que, assim, é uma expressão popular que designa a cumplicidade entre pessoas. Porém, peito. Não fica legal usar essa palavra num discurso. Então, são coisas que a gente tem que cuidar quando está escrevendo. Se vai falar para um amigo, não tem problema nenhum. Tá. Ortografia e fonética. Deixa eu ver se dá tempo da gente falar isso. Dá. Depois a gente para. Ortografia, que a gente já falou bastante, né? Conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. Isso aqui vocês devem estar estudando ainda e vão estudar a vida inteira e, mesmo assim, não vão saber tudo. Vão ter que estar sempre pesquisando. Né? O uso de sinais gráficos que destacam as vogais tônicas, abertas, fechadas, processos fonológicos, crase. A crase é muito importante. Tem muitas regras. Fonética é o ramo da linguística que estuda os sons produzidos pela fala humana. Essa área procura estudar todos os sons produzidos, é dividida em articulatória, o foco está em quem está falando, e a acústica, foco no som produzido quando a pessoa fala, como ela está sendo percebida. Algumas pessoas, às vezes, têm problemas para se expressar, mas são problemas nas cordas vocais que podem ser tratados. Pode ser feito exercício para melhorar. Então, se alguém aqui quiser realmente se tornar político e achar que tem essa dificuldade, é só procurar um fonoaudiólogo que vai melhorar bastante. Tá, isso daqui a gente vai falar depois. Querem ir para o café? Agora podem. Então, agora vocês têm um tempo para escrever o discurso de vocês. Alguns de vocês já têm ele praticamente pronto, alguns me mostraram as suas ideias, como a Jolie já me mostrou ali. Então, o que eu vou falar para vocês assim? Ó, façam uma introdução, colocando ali, né, quais são as propostas de vocês. De repente, assim, um que eu li, né? Entre as minhas propostas como vereador mirim, é que tenha calçadas em toda a cidade.
Ok, aí você vai colocar assim, como que nós vamos resolver isso? Pretendemos falar com os vereadores ou pretendemos marcar uma reunião com o secretário de obras, nós acreditamos que as calçadas podem ter um valor dividido entre os moradores e a prefeitura, enfim, vocês façam um texto com uma introdução, com desenvolvimento, com uma conclusão, como vocês fizeram ali, independente de tamanho, mas assim, vocês vão apontar as causas que vocês querem lutar, porque eu acredito que todo mundo aqui está trazendo alguma coisa que vê que está faltando ou que pode ser melhorado na cidade. Todas as bandeiras são essas. Então, proponham também de que forma vocês acham que isso pode ser feito, quem é que pode ajudar vocês, porque quando vocês vierem aqui, vocês vão ter que chegar ali e convencer quem está aqui. Olha, nós queremos isso e a gente acha que fulano pode nos ajudar, e vocês têm que propor de que maneira isso. Então, isso que eu ia falar agora. É o mesmo discurso para o vereador mirim e para o suplente. Por quê? Não vai ser assim, a Beatriz, no dia dela, vai vir aqui falar uma coisa, e no dia que o suplente assumir, ele vai falar outra. Porque se vocês são uma dupla que trabalha junto, presta atenção, dupla que trabalha. Aqui a concordância verbal. Vocês têm que ter as mesmas ideias, têm que estar preparado para o mesmo discurso, que é aquilo que eu falei. Se você ficar doente, o Lucas tem que vir aqui te representar como se fosse você. Os dois vão, porque vocês dois têm que estar preparados. Oi? Os dois vão ler o mesmo discurso, porque amanhã o que nós vamos avaliar aqui? O desempenho de vocês na apresentação. Mas o discurso é o mesmo. E vocês poderem escrever isso juntos é melhor, porque daí vocês vão praticar aquilo que nós estávamos conversando. Vamos melhorar aqui? Está faltando isso. Eu gosto de calçada. Tá, mas você sabe que a gente tem que ter aquelas calçadas dentro da regra, com piso tátil, para atender todo o público. Então, um ajuda o outro com os detalhes, então vai ficar um texto muito melhor, mas os dois têm que estar preparados, os dois vão discursar aqui o mesmo texto. O Guilherme, que não tem suplente, vai ser só ele, infelizmente. A Emily também. Os dois quem? É que as bandeiras deles são diferentes. Como é que eles vão fazer? A não ser, se eles quiserem se juntar para trocarem ideias e um contribuir com o texto do outro, é ótimo, é uma boa ideia, podem fazer isso. Mas cada um vai ter um discurso daí. Você vai defender as suas bandeiras e a Emily as dela. Sim, boa ideia. Um pode ajudar o outro, só que, nesse caso, eles vão preparar dois discursos. Ela o dela e ele o dele. E eles se ajudam para fazer o texto. Já são 10 horas, Elédio? Quase 10 horas. A saudação inicial. Eu ia falar agora, que a gente tem que um bom dia, um boa tarde, e quando termina a apresentação, obrigada pela atenção, obrigado. Homens, obrigado. Mulheres, obrigada. Tá? Então, a gente sempre faz uma saudação, ou diz, estou satisfeito em estar aqui, conversando com vocês, apresentando as minhas bandeiras. Vocês fazem uma introdução quando vocês chegam. E depois, quando termina, obrigada, ou se alguém faz alguma pergunta, podemos conversar sobre isso depois, ou marca para fazer isso. Sempre tem que ter. Vai. Oi? Tá. Bem lembrado, porque tem a TV também, isso mesmo. E...
Olha, tem algumas autoridades que cumprimentam assim, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, e ao cumprimentar o presidente, estendo o meu cumprimento a todos os presentes na mesa. Porque se vocês começam a nominar, vocês perdem tempo. E eles têm tempo para a apresentação deles, não tem? Uma coisa que eu não dei aqui para vocês e que amanhã vai ter. Vocês viram que tem um cronômetro ali né? Então, se vocês perderem tempo saudando todo mundo, nominando o nome de todo mundo, não vai dar tempo de vocês apresentarem as bandeiras de vocês. Daí vai ser igual o Enéas. Meu nome é Enéas. E vocês não esqueçam que vocês têm que se apresentar, né, o nome de vocês, pelo menos da primeira vez. Por exemplo, tinha muita gente que falava bom dia ao presidente, em nome dele e ao restante da mesa. É isso que eu falei agora. Em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na mesa diretora. Também porque às vezes tem alguns aqui também, né? Ah, sim, mas é todos que estão na mesa diretora, quando eles estão ali e aqui, né? Isso é uma pergunta que eu acho que o Erlédio pode responder, porque, na minha opinião... O que você diz, Erlédio? Pode utilizar. Mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Essa é saúde do senhor presidente. Saúde do presidente da Câmara minha, presidente da Câmara minha. Porque, assim, nas regras passadas, existiu o excelentíssimo, várias formas de se cumprimentar um presidente, um juiz, mas, ultimamente, não se tem usado muito isso, né? A princípio cumprimento o presidente, cumprimentando ele, estou cumprimentando todos da mesa, os demais vereadores e autoridades presentes no plenário. Aí vocês podem pegar, porque, às vezes, vai ter um secretário aqui, vai ter um empresário, vocês já estão cumprimentando. Mas sempre dando um bom dia também, porque é bem o que o Lucas lembrou. Tem gente assistindo pela TV também. Vocês vão fazer o discurso hoje, agora. E, assim, até às 11 horas, vocês têm 1 hora para desenvolver esse discurso. E depois nós temos meia hora para tirarem dúvidas. Pode ser? $15, porque você sai às 11h15? Então, termina um pouco mais cedo e daí já vem conversar comigo, já que vão sair mais cedo, se tiverem dúvidas. Só queria passar uma informação para vocês, para ele, sobre o discurso. Do ponto de vista agora de como funciona a sessão mirim, tá? Para vocês só serem informados. Durante o primeiro semestre, todos os discursos de vocês serão escritos. Tá? Serão escritos. Então, vocês farão a leitura dos textos que vocês produzirem. Vocês vão ter aí, por exemplo, a sessão é dia 21, a próxima sessão vai ser lá no começo de março. Vocês têm 1 semana para produzir o texto, encaminhar esse texto para a gente, fazer a revisão, tá? E depois, na sessão, vocês fazem a leitura do mesmo, tá bom? No segundo semestre, depois que vocês estiverem mais soltos e tal, a gente libera para discursos de improviso, mas sempre também encaminhando para a gente o tema, o assunto e os tópicos a serem abordados. Tá? Isso aqui é um bom lembrete. Eles têm 1 semana para produzir o texto e manda para a tua revisão. Por exemplo, a sessão é segunda-feira de manhã, 9 horas. Da próxima segunda, até a próxima segunda-feira, vocês têm 7 dias para entregar o texto do discurso da semana seguinte. E vocês estão vendo que vocês estão tendo a oportunidade de já começar, pelo menos, rascunhar esse texto que vai ser da primeira sessão hoje, agora. Já aproveita esse momento para fazer isso. Essa que nós demos agora, se for um bom dia, se for uma boa tarde, né? Bom dia a todos, bom dia ao presidente da Câmara de Vereadores, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos que estão na mesa diretores e demais vereadores e lideranças. Essa é uma básica. Não vai ser às 9 da manhã, ou Erlédio, a primeira? Vai ser à noite, então é boa noite. Daí sim. A primeira sessão é sessão de posse.
Tá? Sessão de posse, historicamente, não tem tido discurso dos vereadores mirins. Tá bom? Porque geralmente tem muita autoridade, vários vereadores, secretário municipal, GERED, conselho municipal, e essas autoridades todas falam. Tá? E vocês tomam posse assinando o livro, né, o livro de posse como vereadores mirins. Talvez um ou dois falem em nome de todos. Tá? Nós vamos aí comunicar vocês. Né? Ou vão ser avisados com antecedência, ou o grupo, a gente bota no WhatsApp ali, de, decidam 2 nomes. Tá? E vocês batem papo, conversam e decidem 2 nomes. Tá bom? Qual é a primeira sessão que eles vão ter? A primeira sessão é a primeira segunda-feira de março. Né? Aí o tema deverá ser o tema que vocês vão trabalhar hoje. Por quê? Porque é um tema de apresentação. Geral, vocês vão ter que se apresentar, né? Vocês vão ter que agradecer aí os colegas das escolas, lembrar os compromissos que vocês assumiram nas eleições, né, que a Liliane aqui falou, né, e dizer o que vocês têm disposição, vontade de fazer enquanto vereadores e vereadoras mirins. Tá? Nessa apresentação, eles têm que colocar de que escola eles são também? Com certeza. Vocês vão estar uniformizados, vocês têm que se apresentar. Apesar de que quando você for falar, vai ter a legenda com o seu nome ali, né? Com o nome de vocês ali. Fulano de tal, Colégio Shalom. Fulano de tal, né? Júlia Stravaskovska. Né? Nas sessões só falam os vereadores titulares. Vereador e vereadora suplente. Eu quero vir participar da sessão. Aí pode se inscrever comigo, que a gente tem ali a tribuna livre. O que é isso? É um espaço onde a gente abre para pessoas virem falar para os vereadores mirins, para a Câmara Mirim. Pode ser alguma autoridade, algum secretário municipal, alguém de algum conselho, alguém que tem um projeto social legal. A gente convida pessoas para virem conversar com vocês. Eles têm 10 minutos de fala. Mas vocês, os suplentes, podem se inscrever para esse espaço. E tem tá? que estar preparado, porque mesmo que o suplente, Isso. a princípio, não vai falar na primeira sessão, se acontece alguma coisa com o vereador, o suplente tem que saber. Isso, mas aí nós temos um problema técnico regimental, tá, gente? Quando o vereador titular falta, tá, vai faltar por algum motivo, o suplente não pode assumir diretamente o lugar dele. Tá? No que nós conseguimos ver agora, né, não sei se vocês lembram, mas na última sessão mirim, os vereadores mirins atuais aprovaram um projeto de mudança no regimento interno para que os vereadores suplentes participem mais. O que foi colocado ali no regimento interno? Que os vereadores mirins suplentes também participariam da viagem a Florianópolis, que nunca foram, sempre foram só os titulares, que é uma viagem de um dia para conhecer a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e na casa do governador, né, fazer um giro lá para Florianópolis e terminar o dia lá nas dunas. E depois, a segunda questão é que a partir desse ano teríamos, então, que o vereador mirim assumisse uma vez por semestre o lugar do titular. O suplente iria assumir o lugar do titular. Uma vez até junho e uma vez até dezembro. 2 vezes no ano. Tá? Para quê? Para que o vereador mirim trouxesse aqui os seus projetos. Olha, eu apresentei aquilo na escola, eu propus isso, então eu vou agora apresentar aqui os projetos oficialmente como vereador e vereadora, né, titular. Tá? Assumindo a vaga do suplente naquela sessão. Tá bom? Como? Camisetas. Camisetas é só no segundo semestre, aí vocês recebem. Tá? Isso, segundo semestre a Câmara Municipal encaminha a produção das camisas para as viagens e tal, né? Talvez esse ano, até no começo do ano, a gente faça isso. Não é obrigatório, né? Mas os que quiserem são todos convidados, né? Seria legal se estivessem, né? Tá bom?
Essa é a questão que nós vamos conversar essa semana que vem. Eu, o Fagner e o Ramsés vamos conversar e tomar uma decisão. Né, Fagner? Tá? Porque é o seguinte, poderia ser na eleição de posse, à noite. Tá? Poderia ser, pode ser nesse dia. Tá? Ou pode ser no dia, na primeira segunda-feira de março. Nós vamos tomar uma decisão sobre isso. Como fazer e como proceder. Queres falar sobre eles, sobre a questão da eleição? Fagner. Tá, mas aí, né, leiam o regimento. No regimento tem como procede a eleição da mesa diretora. Vocês vão ter que eleger uma mesa diretora agora, tá? E depois vão ter que eleger uma mesa diretora lá em julho. São 2 mesas diretoras, 4 cadeiras, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, primeira secretária, segunda secretária, segundo secretário, tá? Então, são 2 mesas, tá bom? Lá no regimento tem como acontece isso, então não tem jeito. 4 de vocês vão ter que estar numa chapa, contra outra chapa de 4 pessoas, e aí vão votar, a chapa mais votada assume a mesa diretora. Quem vai presidir a sessão de posse e de eleição da mesa diretora é a vereadora Mirim, titular que nasceu antes de todos os demais. Vamos dizer velha porque não é, né? Aí, nesse caso, eu descobri ontem que é a Rafaela, que vai presidir. Isso, o regimento diz o mais idoso, mas vou poupá-la de ser a mais idosa entre nós. Para ele que isso é bullying te chamar de idosa. Se eu chamar ela de idosa, o que sobra para mim, né? Pronto. Aqui, gente, só prestem atenção, por mais que o Orlédio falou, né, que o suplente não vai falar na posse, e que a princípio é só 2 vezes, ele tem que estar preparado, porque assim, a posse é dia 21, é isso? Hoje é dia 9, 10. Nós temos, nesses 11 dias, um de vocês pode se mudar de Blumenau e não poder mais continuar sendo vereador, né? Ou, infelizmente, um pode ficar doente no período e ter que se recuperar, ou ter que ficar 3 meses em casa. Num caso desse, o suplente assume, né, Orlédio? Isso, se for uma coisa mais demorada. Então, é para isso que serve o suplente, ele tem que estar preparado. Se eu não vou falar na posse, então nem preciso participar aqui desse discurso, se eu nunca vou ler esse discurso. A gente nunca sabe o que vai acontecer lá naquela data. Então, o suplente tem que estar tão preparado quanto o vereador. E não só por causa disso, porque você está se preparando, isso daí vai servir para a tua vida. Você estar preparado, escrever, saber como é que tem que se desenvolver, até porque vocês vão precisar disso nas 2 vezes que vocês têm que participar. E até lá, eu aconselho que cada discurso que vocês forem fazer, mesmo que o suplente não vai se apresentar, participe junto com o vereador Mirim. Trabalhem sempre juntos, que vai ser muito melhor para vocês. Tá, querem começar? Até 11 horas. Podem pegar as mesas.